Convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Salmo 134. Pedir os irmãos, membros da igreja, para trazer os visitantes e colocá-los confortavelmente assentados às mesas, por favor. Os irmãos que são membros da igreja, por favor, nos ajudem nisso. Outra coisa que eu gostaria de dizer antes de começarmos é que o projetor foi instalado, mas não sei por que hoje não está funcionando. Deveria, mas não está. Então os irmãos vão ter que fazer um esforço hoje. A gente vai ter que cantar as canções sem letra. Vou tentar ajudá-los. Mas abram suas Bíblias, por favor, no Salmo 134. Diz assim o Salmo: bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amém? Quero convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós para o culto desta noite. Estamos felizes com a presença dos amados aqui, felizes com aqueles que nos visitam, felizes porque estamos celebrando mais um ano na história desta igreja. Estava olhando aquela Bíblia que nós ganhamos na fundação da igreja, né? O aniversário foi 27 do mês passado, nosso terceiro ano como igreja organizada. Já há mais tempo aqui nesse lugar, né? Mas como igreja organizada, 3 anos. Então estamos muito felizes de poder agradecer a Deus pelo que Deus tem feito aqui neste lugar. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, louvamos, Senhor, e engrandecemos ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor, único, digno de ser adorado, de ser exaltado. Como lemos em Tua palavra, nós estamos neste lugar que foi consagrado para o Teu louvor. E agora nós nos prostramos diante da Tua majestade, Pai, para declarar a Tua grandeza e também a nossa total dependência do Senhor. Que tudo o que aqui fizermos, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que haja em nós corações simples, humildes, para estarmos verdadeiramente prostrados diante de Ti. Para que possamos, meu Deus, exaltar ao Senhor antes de tudo, com a nossa postura diante de Ti, de humilhação, de rendição, de total submissão à autoridade do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua bênção. Muito obrigado pelo fato de estarmos diante de Ti. Muito obrigado também pela bênção de estarmos em comunhão com tantos irmãos. Te louvamos agradecidos por este privilégio e por essa oportunidade, Senhor. Fale conosco, ó Deus, essa noite, através do Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Deus amado, dá-nos corações prontos, preparados para receber a Tua palavra, meu Deus, e fazer dela algo real na nossa maneira de viver. Te louvamos, Pai, agradecidos e pedimos Tua bênção. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Acho que eu posso pedir aos amados que permaneçam de pé para nós cantarmos um cântico que se chama Adonai. Repita comigo. Tu és santo, poderoso Adonai. Tu és santo, poderoso Adonai. Soberano, eterno El Shaddai. Soberano, eterno El Shaddai. Agora pensa comigo o seguinte: sua glória enche a terra. Tua glória enche a terra. E teu amor inunda o meu ser. Teu amor inunda o meu ser. E aí você se junta aos anjos e declara: tu és santo. Amém? Vamos tentar cantar esse negócio aqui sem letra. Tu és santo, poderoso Adonai. Soberano, eterno El Shaddai. Soberano, eterno El Shaddai.
Novamente. Tu és santo, poderoso Adonai, soberano, eterno El Shaddai. Sua glória enche a terra. Teu amor. Teu amor inunda o meu ser. Tu és santo, santo. Vinícius novamente. Tu és santo, poderoso Adonai, soberano, eterno El Shaddai. Tu és santo, poderoso Adonai, soberano, eterno El Shaddai. Sua glória enche a terra, teu amor inunda o meu ser. Tu és santo, Repita isso ao Senhor. tu és santo, tu és Senhor e Rei, entronizado acima dos céus. O teu poder governa toda a criação. Só tu, Senhor, és digno do meu louvor. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és Senhor e Rei, entronizado acima dos céus. O seu poder governa toda a criação. Só tu, Senhor, és digno do meu louvor. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Pode se sentar um instante, deixa eu consertar aqui meu violão. Acho que sim. Essa canção se chama Cartas Vivas, aquilo que Paulo diz que nós somos na primeira carta aos Coríntios. Falam mais os frutos colhidos, mais que o tamanho da planta. Vale mais o que você faz, muito mais o que você diz. Somos cartas vivas, cartas não escritas em papel. Somos cartas vivas, cartas que revelam o amor, que transformam injustiça em perdão. O que esse mundo espera é que a verdade
cruz. Somos cartas vivas, cartas não escritas em papel. Somos cartas vivas, cartas que revelam o amor e transformam em justiça, em perdão. Somos cartas vivas, cartas não escritas em papel. Somos cartas vivas, cartas que revelam o amor e transformam em justiça, em perdão, em perdão, em perdão, em perdão. Amém, amados? Hoje em todo o Brasil se comemora o Dia da Bíblia. E nós temos aqui no Brasil uma agência, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a maior editora da América Latina, das maiores do mundo, e que produz a Bíblia para dezenas de outros países além do Brasil. Então eu quero dedicar esse primeiro momento para nós agradecermos a Deus pela sua palavra que nós temos acesso livremente. Ainda temos, né? Não sei se a nossa geração passará por isso, mas a Bíblia diz que no futuro procurarão pela palavra e não encontrarão. Então, nós sabemos que é um maravilhoso privilégio ter a palavra de Deus. É uma bênção para nós. Nos nossos estudos aqui na semana, estávamos falando sobre isso. Aquela igreja primitiva, que ainda não tinha o Novo Testamento, né? Nós às vezes criticamos os erros doutrinários de igrejas como a de Corinto, por exemplo, mas eles ainda não tinham o Novo Testamento. Nós temos toda a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos valorizar. Como? Lendo, estudando, aprendendo, para que possamos ensiná-la a outras pessoas, amém? Então nós vamos ter um momento de oração agora, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar a Deus, agradecendo pela palavra que temos tão livremente o acesso nela. Também agradecer pela Sociedade Bíblica, agradecer pela Igreja Batista, que valoriza tanto o ensino e o estudo da palavra. Oremos. Pai, neste momento precioso para nós, te louvamos agradecidos pela tua santa palavra, Senhor. Essa palavra que verdadeiramente é a espada de dois gumes, Deus amado, que transforma as nossas vidas e transforma a vida de todo aquele que crê, Senhor. Pai amado, que a tua palavra continue sendo pregada, multiplicada em todo o tempo nesta nação. Nós sabemos que na tua palavra nós encontramos a única verdade, Senhor. A verdade do teu santo evangelho, a verdade da salvação plena apenas em Jesus Cristo, a verdade do seu amor maravilhoso para conosco, para com o teu povo, para com a tua igreja, a verdade, ó Deus, de profecias cumpridas e daquelas que ainda hão de se cumprir. Muito obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra. Queremos te agradecer pela nossa denominação, pelo valor, pela preocupação que tem, ó Deus, em manter vivo o ensino teológico, o estudo da tua palavra. Ó Deus amado, porque nós sabemos que a tua palavra é o nosso alicerce, por isso nós te louvamos. E queremos te agradecer, meu Deus, pelos gideões que distribuem a tua palavra pelo mundo afora. Queremos te agradecer pela Sociedade Bíblica que produz tantos fascículos da tua santa palavra em tantos idiomas para outros países. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas agências menores que também produzem a tua palavra e a distribuem. Deus amado, muito obrigado, porque nós hoje ainda temos acesso à tua palavra com liberdade. Que, ó Deus, a tua igreja possa, Senhor Deus, valorizar a tua palavra, Deus. Ela verdadeiramente é comida e bebida para nós. Que nós possamos continuar crescendo, ó Deus, através desse alimento santo, que é a tua santa e bendita palavra, Senhor. Te louvamos, meu Deus, por esta bênção. Te agradecemos. Por isso oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós também estamos em campanha de missões regionais, né? Iniciamos domingo passado a nossa campanha de missões regionais. Ouvimos a palavra do nosso coordenador, o irmão Joel, e nesses 2 meses, dezembro e janeiro, nós estaremos falando sempre
de missões regionais. Nós temos um grande desafio, irmãos, aqui no norte de Minas. Primeiro que nós temos um desafio financeiro. Na nossa região, região de condições pequenas. Muitas igrejas não têm condições de se manter sozinhas, sem ajuda. Por isso o trabalho missionário é tão importante, né? Missionários que são enviados e sustentados pelas igrejas aqui do norte de Minas. Nós não podemos deixar de orar, deixar de clamar para que Deus continue erguendo, né, representantes dele em cada cidade do norte de Minas, e nós temos ainda muitas cidades sem ter uma igreja batista. Então é um desafio que nós temos de orar, né, de interceder, de clamar por obreiros, orar pela abertura de novas igrejas, né? Orar também para que as igrejas que são pequenas sejam fortalecidas, sustentadas, orar também para que possamos dar uma boa oferta de missões. É preciso que cada crente, cada um de nós, se mobilize para fazer a obra do Senhor. Então, ao receber um apelo do pastor, da nossa promotora de missões, esteja com o coração aberto para participar, para ajudar, para mobilizar, para que a campanha de missões seja uma bênção na vida desta igreja e na vida das igrejas ao redor de todo o nosso norte de Minas. Amém? Quero convidá-los para ficar de pé. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir a dois irmãos. Vou pedir o irmão João e vou pedir a irmã Rosa. Esses dois irmãos vão orar, pedindo a Deus. Irmão João vai orar pela nossa igreja, irmão João, para que Deus abençoe a nossa campanha, para que a nossa campanha de missões regionais seja, de fato, uma campanha vitoriosa. E irmã Rosa, ore pedindo a Deus pelos nossos missionários e pela abertura de novos campos missionários. Vamos orar, começando com o irmão João. Oremos. Ó Deus. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. Sim, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ó Deus. Amém, Senhor Deus. Sim, Senhor. Verdade, Senhor. Oh, Deus. Sim, Senhor.
Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Oh, Deus. Amém, Senhor. Oh, Deus. Sim, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar sentados. Essa canção se chama Viver para Te Adorar. Eu vou dar a letra porque nós não temos como projetar, então eu vou ter que recitar e vocês cantem. Vem, Senhor Jesus, dá-me um coração que pareça mais com o teu. Com alegria na presença do Senhor, com palmas. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, dá-me um coração, dá-me um coração que pareça mais com teu. Tomar a minha cruz, Tomar a minha cruz, seguir tua direção, seguir tua direção, teu poder, auxílio meu. Novamente do início. Ó, vem, Senhor Jesus, dá-me um coração que pareça mais com teu. Tomar a minha cruz, Tomar a minha cruz, seguir tua direção, teu poder, auxílio meu. Eu não quero ver minha vida passar eu não quero ver minha vida passar sem que eu veja o teu poder em mim sem que eu veja manifestar. o poder em mim manifestar. Eu não vou deixar o tempo levar Não vou deixar o tempo levar os meus sonhos sem a tua vontade realizar. sonhos, sem a tua vontade realizar. Só quero te honrar e viver para te adorar. Só quero te honrar, viver para te adorar. Teu nome exaltar. Teu nome exaltar, Jesus. Só quero te honrar, viver para te adorar. Teu nome exaltar, Jesus. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Eu quero ser, Senhor, Um instrumento vem me usar conforme o teu querer. usar conforme o teu querer. Ó, enche-me, Senhor, do amor maior que eu. Senhor, do amor maior que eu. Teu poder a me mover. Poder a me mover. Eu não quero ver minha vida passar sem que eu veja o teu poder em mim manifestar. Eu não vou deixar o tempo levar os meus sonhos sem a tua vontade realizar.
Jesus. Mais uma vez. Só quero te honrar, viver pra te adorar, teu nome exaltar, Jesus. Glória a Deus! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você veio preparado para trazer uma oferta na presença do Senhor, você poderá fazê-lo agora, em nome de Jesus. Em tua presença me encontro prostrado, tua paz já inunda meu coração, tua mão de poder sinto me envolver, e eu me rendo ao teu amor, me derramo em adoração. Em tua presença me encontro prostrado, tua paz já inunda meu coração, tua mão de poder sinto me envolver, eu me rendo ao teu amor, me derramo em adoração. Mas se falta em mim palavras pra dizer o que sinto em meu coração, teu Espírito transforma o meu querer em adoração, gemidos de louvor. Jesus, Jesus, tua doce presença me satisfaz, os temores e dúvidas se vão, e assim posso te adorar, posso te exaltar, posso te louvar, Jesus. Em tua presença me encontro prostrado, tua paz já inunda meu coração, tua mão de poder sinto me envolver, eu me rendo ao teu amor, me derramo em adoração. Se falta em mim palavras pra dizer o que sinto em meu coração, teu Espírito transforma o meu querer em adoração, gemidos de louvor. Jesus, tua doce presença me satisfaz, os temores e dúvidas se vão, e assim posso te adorar, posso te exaltar, posso te louvar, Jesus.
e satisfaz os temores e dúvidas. Se vai assim, posso te adorar, posso te exaltar, posso te louvar, posso te louvar, posso te louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar todas as crianças para virem à frente, para irem para o culto infantil. Olha que turma mais bonita. Irmã Hilda, por favor, vem aqui ao microfone, irmã Hilda. Vem orar por essas joias preciosas, para que Deus as abençoe lá no culto infantil. Irmã Hilda vai orar, pedindo a Deus para abençoar as crianças e as professoras. Isso, vamos orar, meus amados. Estenda a sua mão para cá. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus que está sempre presente. Nós te louvamos agora, ó Pai, por esse ministério infantil, por essas crianças, que o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando cada uma, que o Senhor possa estar à frente, meu Deus, dessas crianças que são as crianças de hoje mesmo, Senhor, que está sendo discipulada para o teu reino. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, obrigado pela vida do pastor, pela igreja, por essa celebração. Receba, Pai, em nome de Jesus, todo o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Podem ir, crianças, ali com as meninas do Ministério Juju e Companhia Limitada. Nós estamos celebrando, né, nosso 3º aniversário como igreja organizada neste lugar. E eu aproveitei para comemorar meus 30 anos de ministério pastoral. E parte dos 30 anos está aqui, pastor, sempre assentado, né? Já não tem joelho para ficar em pé mais, né? Então, os irmãos não reparem, por favor. Mas vamos falar juntos o que está escrito aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos falar? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pastor Jairo, por favor. Pastor Jairo Lomes, amigo querido, de uma família muito amada. Pastor Jairo é filho do pastor Francisco, lá da 2ª Igreja Batista atualmente. E eu o convidei para estar conosco essa noite, para ministrar a palavra. Nós vamos orar por ele. Vamos orar, amados? Nosso Pai querido, colocamos o teu servo diante do teu altar e clamamos que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use de maneira poderosíssima neste lugar, para proferir as palavras do Senhor aos nossos corações. Toma o teu servo, abençoe a ele, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, Pai. Nós clamamos pelo teu filho no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Isso. Fica à vontade. Isso. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém?
Um prazer enorme poder estar com vocês aqui nessa data tão festiva. Agradeço ao pastor Jorge Júnior pela confiança, né, de me conceder aqui esse momento com os irmãos. Eu trago um abraço da Igreja Batista Caminho da Paz, aqui no bairro Jaraguá 2. E alguns irmãos estiveram conosco lá ontem, né? Teve um encontro das mulheres lá, foi uma bênção, para a honra e glória do Senhor, que nós possamos, né, andarmos juntos como Igreja do Senhor. Eu quero também parabenizar a Igreja Batista aqui no bairro Alcides Rabelo por mais um ano de existência, mais um ano de luta, mais um ano na presença do Senhor, fazendo acontecer, né, fazendo a diferença, sendo sal, sendo luz nesse mundo, cumprindo o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês parabéns, meus irmãos, parabéns, porque não é fácil, é um desafio muito grande e vocês estão de parabéns por manterem, né, essa caminhada no caminho correto do Senhor. Também quero parabenizar o pastor Jorge Júnior, né, pelos 30 anos de ministério, também não é fácil, né, uma grande caminhada, um grande exemplo para cada um de nós, né, porque o pastor Jorge Júnior tem de ministério, alguns aqui ainda não têm de vida, né, então é uma boa experiência que o pastor Jorge Júnior tem. E eu quero dizer também aos visitantes que eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Sabe por quê? Muitas pessoas ficam querendo ouvir e entender a voz do Espírito Santo de Deus, né? Algumas pessoas têm dúvida quanto a isso, têm dificuldade quanto a isso. Eu quero dizer para você, visitante, que você ouviu. Muito mais do que ouviu, você entendeu. E além de ouvir e de entender, você atendeu porque você veio. E você está aqui. Então fique em paz no seu coração, porque você ouviu, entendeu e atendeu o chamado do Senhor. Então a sua presença aqui deixa toda essa igreja alegre, feliz, mas a sua presença alegra muito mais é o coração do Pai Celestial. Que você possa continuar dizendo sim ao Senhor, todas as vezes que Ele bater na porta do seu coração. Amém? Pastor Jorge Júnior me deu uma mensagem, um título, uma referência, um slogan para o aniversário dessa igreja. Estava lá no convite, né, dizendo assim: uma igreja simples para formar, relevante para conquistar, discipuladora para transformar. Muito interessante, muito bonito, e parabéns pelo tema do aniversário da igreja. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo essa frase. Os irmãos pegaram aí? Eu vou repetir mais uma vez e depois nós vamos falar em uma única só voz, tá? Uma igreja simples para formar, relevante para conquistar e discipuladora para formar. Vamos lá? Uma igreja simples para formar, relevante para conquistar e discipuladora para transformar. Falar sobre a simplicidade da igreja é algo muito prazeroso. Quantas pessoas gostam do que é simples, de uma pessoa simples, de uma pessoa sem muitas condicionantes para relacionar com ela, né? É bom a gente relacionar com uma pessoa que é simples, é fácil, né? Então, é gostoso falar sobre a simplicidade da igreja. É também trazer à memória o comportamento de Cristo. Cristo foi simples. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E muito mais do que simplicidade, nós podemos aprender com o comportamento de Cristo. Um comportamento desprendido de muitas das atitudes que a sociedade do mundo hoje tem valorizado. Nós temos visto aí uma valorização muito grande da vaidade. Nós temos visto aí uma valorização muito grande de soberba, de arrogância, de egoísmo, de exibicionismo, né? Eu lembro de um pouco tempo atrás, quando a gente andava pelas ruas e você encontrava com uma pessoa, você cedia a vez para a pessoa passar, o outro também cedia, e a gente olhava um para o outro ali e sorria: por favor, o outro não, você primeiro. Tinha aquele cuidado, né? Hoje a gente passa pelas pessoas na rua, se você não sair da frente, eles esbarram em você e perguntam por que você esbarrou em mim.
Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, e precisamos saber viver dentro desse contexto de hoje. Mas Cristo, ele rejeitou todos esses princípios aí, ele trouxe para a gente esse princípio de simplicidade. E não somente simplicidade, né? Mas ele trouxe também humildade, trouxe um grande exemplo de mansidão, coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, independente da geração que você está vivendo. Precisamos de domínio próprio, precisamos de amor ao próximo, precisamos também de submissão para podermos nos relacionarmos bem como sociedade, mas principalmente para poder agradar ao Pai Celestial. Então é muito bom poder falar sobre uma igreja simples, porque é assim que a igreja tem que ser. A igreja ela não pode ser muito complexa, ela não pode ser muito cheia de, no popular, né? Cheia de porém. A igreja simples, ela tem facilidade para acolher pessoas. A igreja simples, as pessoas chegam e se sentem acomodadas. As pessoas simples, as pessoas têm liberdade para contribuir, para opinar, para participar, para ser igreja. Então, ser uma igreja simples, a Igreja Batista aqui no bairro Alcides Rabelo está no caminho certo, está na rota certa, estão sendo guiados pelo GPS do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, meus irmãos, o mundo tem entrado nas igrejas trazendo comportamentos divergentes do exemplo que nós temos de Cristo. Temos visto disputas judiciais, escândalos nos noticiários, mau testemunho e etc, etc, etc. Mas nada disso faz parte da orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A orientação dele está muito divergente das orientações que o mundo tem nos trazido e do que temos visto na sociedade. Então, isso acontece dentro das igrejas, infelizmente. Eu tenho que dizer sim e tenho que falar que acontece. Mas não deveria acontecer. E quando a gente ouve um escândalo, quando a gente ouve algo assim que não deveria acontecer dentro da igreja, a gente fica, como se diz a palavra, né, escandalizado. Mas, meu irmão, saiba que isso é bom. Sabia que é bom acontecer esses escândalos? É fazendo a higiene, a asepsia da igreja do Senhor. Está tirando aquilo que está corrompendo, aquilo que está errado, aquilo que não convém. As pessoas podem ver, identificar o certo e o errado. Isso é quando o joio sobressai o trigo na plantação. Nós sabemos que eles são muito semelhantes e por isso o Senhor Jesus os compara e os traz como exemplo para a gente, né? Os cristãos sendo fugiu a palavra, desculpa, irmãos. Isto. Nós temos o trigo e as pessoas que não seguem ao Senhor sendo o joio, né? Então, o trigo e o joio, essas são as palavras que me fugiram aqui. Então, meus irmãos, quando o joio ele sobressai, ele aparece mais, é quando isso acontece. E, infelizmente, dentro da plantação, né, você que planta milho, que planta feijão, sabe que ervas daninhas nascem e com muito mais facilidade do que o milho ou o feijão. E por isso que o dono da seara, o dono da lavoura, o fazendeiro, ele tem que estar constantemente fazendo o quê na plantação? Tirando toda a erva daninha, tudo aquilo para que ele não cresça e não sufoque e não atrapalhe o crescimento do que você quer colher fruto ali. Né? Então, quando isso acontece, é uma asepsia da igreja do Senhor. E sim que nós precisamos ver essas situações e ter sabedoria também para discernir, né, e tratar essas questões. Então, a igreja simples, por que ela precisa ser simples? Nós falamos aqui como é bom ser simples a igreja, né? Vale a pena ser simples a igreja, ok, vale a pena. Mas para que uma igreja ser simples? E a frase nos diz, ser simples para formar. Simples para formar
conceitos. Firmes, simples para formar exemplos. As crianças estão andando junto dos pais, estão caminhando ali com os pais estão fazendo as questões do dia a dia, e quando o pai se dá conta, o filho já está fazendo algumas questões que ele em momento nenhum virou para o filho e falou: eu quero que você faça. Mas ele já está fazendo com naturalidade, porque ele acorda e dorme vendo o pai e a mãe fazendo aquilo. Você está formando o seu filho com muita simplicidade. E a Igreja Batista aqui no bairro Alcides Rabelo deseja fazer isso também. Com muita simplicidade, forjar o caráter de pessoas cristãs que entendem e vivem o verdadeiro evangelho, que estão dispostas a andar como ele andou, a amar como ele amou, a se entregar como ele se entregou. Então Deus chamou a Igreja Batista Alcides Rabelo para ser simples, para andar como ele andou, amar como ele amou, se entregar como ele se entregou. Quando a igreja age com essa simplicidade de vida, meus irmãos, ela forma um conceito diferente da sociedade atual. E a igreja precisa fazer a diferença para ela ter credibilidade, porque senão vai cair no exemplo que nós acabamos de falar aqui, né? De escândalos, né? Mas quando a igreja ela é diferente, ela é simples, ela é acolhedora, ela é verdadeira, ela é firmada na palavra, ela é conduzida pela ação do Espírito Santo de Deus e não pelas ações humanas, aí, meus irmãos, nós vemos naturalmente membros tendo seu caráter sendo formado não pelo pastor Jorge Júnior, mas pelo Pai Celestial. Porque vocês estão vendo, dia após dia, sendo ensinado dia após dia, a forma correta de como obedecer ao Pai Celestial, como agradar ao Pai Celestial, como fazer algo mais pelo Pai Celestial. Entender o nosso lugar e quem nós somos, como meros pecadores, miseráveis pecadores, que um dia foi lavado e remido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foi pela graça, meus irmãos. Mas olha, não foi de graça. Um alto preço foi pago para que você pudesse deixar de ser criatura de Deus para se tornar filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Amém. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Aqueles que assim o fazem, vivem e praticam, o que acontece? Você deixa de ser criatura de Deus e se torna filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você tem direito na herança. E você tem poder. Porque há poder, sim, força sem igual, só no nome de Jesus. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Mas não é porque eu estudei, não é porque eu trabalho numa empresa bacana, não é porque Deus me permitiu um bom salário, não é porque eu sei falar bem, eu tenho uma boa roupa, eu tenho bons amigos, eu tenho um bom carro, uma boa casa, não é por nada disso. Sabe quando nós realmente somos mais que vencedores? Quando nós somos em Cristo. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Se essa igreja andar pela sua própria mão, pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, meus irmãos, lamento informar que a palavra do Senhor nos diz que em vão vigia a sentinela, em vão trabalha, em vão é acordar de madrugada, comer o pão de dores, fazer tudo isso que nós fazemos, toda essa correria, se o Senhor não edificar a casa. O Senhor tem edificado a sua casa? Ou melhor, o Senhor faz parte da sua casa? O Senhor faz parte da sua vida? Como você será edificado se o Senhor não fizer parte da sua casa? Porque a palavra do Senhor nos diz que em vão será, inútil nos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, passar todas essas labutas da vida,
no final das contas será inútil. Por quê? Porque o Senhor não edificou. Mas se o Senhor edificar, meu irmão, você vai ter prazer em acordar de madrugada para ir trabalhar, porque entende que a provisão do Senhor na sua vida é através daquele emprego. Você não vai ficar trabalhando, murmurando, porque você entende que é bênção do Senhor na sua vida. Apesar de ser um castigo que Deus determinou para nós lá no Éden, né? Que falou, então, vocês pecaram aqui no Éden, todos vão sofrer consequência. A serpente sofreu consequência, a mulher passou a sentir dores de parto, e o homem tem que ganhar o seu sustento através do seu suor. Mas em Cristo isso se torna até prazeroso. Você entende que não, eu tenho realmente que pagar o preço pelo pecado que eu cometi lá atrás. E isso se torna prazeroso e você então passa a viver uma vida em comunhão e em dependência do Senhor, e isso é simplicidade. A importância de sermos simples e sinceros diante da presença do Senhor. Então, assim nós sendo, irmãos, consequentemente, naturalmente, com certeza, nós vamos transformar. A Igreja Batista aqui no bairro Alcides Rabelo vai ser transformada. Você, na sua casa, vai transformar as pessoas que moram ali com você. No seu local de trabalho, você também vai poder transformar pessoas pela simplicidade de servir ao Deus verdadeiro. Então, a simplicidade e pureza da igreja não pode ser uma estratégia de evangelismo ou uma estratégia publicitária. Ser simples não pode ser um marketing, ser simples não pode ser um slogan, ser simples não pode ser para a igreja se achar bonita, para a igreja chamar a atenção. Ser simples, meus irmãos, precisa ser a essência dessa igreja. Isso tem que ser algo natural dentro das nossas vidas, dentro da sua vida. E você vai viver de uma forma muito diferenciada. Então, meus irmãos, assim como em João 15, 4 e 5, eu gostaria de ler com os irmãos, me acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. O Evangelho de João, no capítulo 15, versos 4 e 5. João 15, 4 e 5, amém? O que nos diz a palavra do Senhor? Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim não podemos fazer coisa alguma. Tem versões que diz, nada podeis fazer. Nós somos alguma coisa, irmão? Não. Não somos nada. Não somos ninguém. Somos somos grandemente abençoados pela graça e pela misericórdia de Deus. O que nós somos são grandes pecadores. Isso nós somos. Isso aí nós sabemos fazer com maestria. Pecar. Nós sabemos fazer com maestria. Mas uma nova vida o Senhor nos dá. Um novo recomeço. Falhamos lá no Éden, mas o Senhor Jesus veio morrer na cruz para que nós tivéssemos um novo recomeço. Olha como bonito, irmão, esse texto que nós acabamos de ler, porque ele diz assim, eu sou a videira, ele é a planta, e nós somos os galhos. Olha quão profundo e quão bonito isso é, porque a partir do momento que nós somos um galho ali na árvore, quem é que sustenta o galho? A própria árvore, né? Então vem ali da raiz alimentando o tronco, do tronco chega nos galhos e dos galhos se dá frutos. Simples, como a igreja deve ser. O exemplo aí de uma planta, e o Senhor também nos dá esse exemplo. Agora olha como esse negócio fica mais profundo. Vamos lá em Romanos 11. Romanos capítulo 11, nos versos 17 e 18. Olha que interessante que se torna isso na nossa vida. Eu espero que também isso seja verdadeiro na sua vida. Se não for, que venha se tornar assim. Romanos capítulo 11, versos 17 e 18 nos diz:
E se alguns dos ramos foram quebrados, está dizendo aqui daqueles que o Senhor veio para eles, mas eles não receberam, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, são como galhos que foram quebrados da videira. Aí ele diz, se tu, sendo um zambujeiro ou uma videira brava, o que é isso daí? Aquela que não dá fruto, foste enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Olha que interessante que é isso na nossa vida, meus irmãos. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. O que eu quero dizer com isso aqui, meus irmãos? E nós precisamos entender. Nós somos aquele galho seco que foi enxertado em uma planta. Quando você enxerta um galho numa planta, ela passa a se alimentar da seiva da planta da qual ela foi enxertada. Então, aquele galho que era seco, ele passa a começar a ter vida, ele passa a mudar a sua cor, ele passa a gerar brotos e nascer folhas e gerar frutos. Mas porque aquele galho seco que foi enxertado na planta, ele está tendo com que se alimentar. Porque senão, nada mais, nada menos ele seria do que um galho seco. E eu quero te dizer que quando nós estávamos lá no Éden, e vale a pena lembrar, porque algumas pessoas insistem em dizer que quem pecou foi Adão e Eva e não ele, eu quero te dizer que até hoje nós temos a natureza ruim de Adão e Eva. Por isso que eles nos representam. Quando nós pecamos, quando nós erramos, e as pessoas vêm e confrontam o nosso erro, qual é a nossa primeira reação? Opa, não foi eu não, foi fulano. Assim como Adão fez, não foi eu, foi Eva, foi a esposa que o Senhor me deu. E quando foi Eva, não foi eu não, foi a serpente que me enganou. Até hoje nós não fazemos isso? Sim ou não? Nós temos a natureza de Adão e Eva ou não? Sim. Então, as pessoas chegam e nos persuadem e muda a nossa opinião. Sim ou não? A serpente persuadiu Adão e Eva e mudou a opinião deles. Ok? As pessoas até hoje trazem histórias só com meio e fim, sem contar o início. E eles mudam a verdade e transformam isso em mentira. Até hoje isso acontece, não acontece? E a serpente fez diferente lá no Éden. Ela usou até a própria palavra de Cristo, de Deus, porém ela distorceu. Pessoas estão distorcendo a verdade hoje, sim ou não? Sim. Agora, olha que mais interessante. A gente fica buscando uma boa condição de vida. Quando isso acontecer, eu vou servir a Cristo. Quando isso acontecer, eu vou para a igreja. Quando eu resolver essa questão, eu vou buscar a Deus melhor, eu vou me dedicar melhor. O cenário que Adão e Eva pecou, o que tinha de ruim ali? Eles estavam no paraíso. Não tinha nada de ruim ali. Eles estavam no melhor cenário possível. E foi onde eles caíram. E você está esperando o quê para se reconciliar com Deus? Você acha que quando tu estiver bem, você não pode cair? A palavra do Senhor nos diz, aquele que está de pé, cuide-se para quê? Não caia. A nossa luta, meus irmãos, é para estarmos de pé, é para nos colocarmos de pé. E o próprio Deus, sabendo que nós não tínhamos como nos reconciliar com Ele, o que Ele faz? Mandam o cordeiro à altura, que tinha todas as condições de pagar o preço por toda essa afronta, porque nenhum de nós temos condições para isso. Mas somente o Senhor Jesus, que é o próprio Pai Celestial, que deixou a sua glória e veio aqui se fazer de homem, permitir cuspirem nele, permitir levar chibatada, permitir ser humilhado, permitir sofrer afrontas, permitir injúrias, permitir uma crucificação, permitir ser dilacerado naquela cruz. Sabe para quê, meus irmãos? Para que esse galho seco fosse enxertado. Ele foi aberto e moído pelas nossas transgressões. Quando você quer enxertar um galho numa árvore, o que você faz com a árvore? Tem que dar um golpe de facão na árvore, não tem? E foram o que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tragada foi a morte na sua vitória. O diabo achou que tinha vencido ao golpear Jesus Cristo ali na cruz e levá-lo à morte. Mas ele mal sabia que ele estava simplesmente contribuindo, abrindo caminho para que esse galho seco fosse enxertado na videira verdadeira. Você consegue compreender o quão importante é sermos alimentados pela seiva da videira verdadeira? E quando essa seiva da videira verdadeira passa nas nossas vidas, meus irmãos, aquele que tinha um estupim curto, o estupim dele passa a ser mais longo. Aquele que era valentão fica mais calmo. Aquele que era mentiroso já não tem mais prazer em mentir. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que prostituía já não sente mais prazer nisso, porque ele não está mais sendo alimentado pela sua natureza pecaminosa, mas uma videira está mandando um fluido diferente, um sustento diferente, um alimento diferente para que aquele galho possa ser regenerado. Nós somos esse galho seco enxertado na videira, estamos vivendo um processo de regeneração, de transformação. Então é por isso que é difícil, meus irmãos, parar de pecar, porque o nosso prazer, o nosso desejo é pecar. Não tenha vergonha de falar, não, eu sou pastor, eu também peco, viu, meus irmãos? Mas eu não tenho mais prazer em pecar, porque Cristo me lavou. Eu estou vivendo na videira, eu estou agarrado na videira. E quando vem a minha natureza pecaminosa me despertar para pecar, o fluido da videira passa na minha vida e me transforma, e me dá forças para dizer não. Nós não vamos nos tornar como a videira, porque o fruto enxertado ele não se torna perfeitamente igual ao outro, porque perfeito é só o Pai Celestial. E por isso que quando morremos nós vamos ter o nosso corpo glorificado para poder fazer parte de uma eternidade da qual nós somos limitados hoje, nós não temos como. Né? É pegar o infinito e colocar no finito. Não vai caber. Então nós temos que mudar essa estrutura aqui para poder receber, né, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a onipotência, onisciência, toda a essência de Deus. E aí sim nós vamos parecer realmente com Cristo, nós vamos nos tornar filhos perfeitos. Então o que é que nós temos enxertados aí? Você pega um limão, enxerta num pé de laranja, o que é que vai nascer? Mexerica. Parece com a laranja, né? Mas ainda tem algumas lembranças do limão, mas já se parece muito com a laranja. Então nós somos assim, não somos mais amargos, azedos, mas estamos em transformação para nos assemelharmos com a laranja, assemelharmos com Cristo. E assim, irmãos, nós precisamos ser, mas tudo isso parte da simplicidade, para ser transformado, para formar. Estamos em formação, e a nossa luta é dizer não para o pecado. Por isso que não é fácil ser cristão. Porque você abre o aplicativo da Bíblia para poder ler a palavra do Senhor, aparece uma propaganda de pornografia. Você vai para a igreja e tem contextos no caminho para você não ir. Tantas coisas desviando o seu olhar, tantas oportunidades para você não estar em comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos agradecer ao Pai Celestial por nos enxertar nessa videira verdadeira e assim nós podemos, então, viver esse processo de transformação com muita simplicidade. E você tem o prazer de dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, né? Que ele fala lá, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então, eu sou aquele galho seco, mas não vivo mais como um galho seco. Eu vivo para agradar ao Pai Celestial. Então, meus irmãos, uma vez enxertados em Cristo, seremos semelhantes a Ele. E a igreja simples passa a formar pessoas fazendo a diferença aonde Deus nos plantou. Vocês foram enxertados em Cristo, mas plantados aqui. Por que Deus plantou esta igreja aqui? Para ser relevante, para conquistar. Não é assim a segunda expressão lá, né, do slogan? Então, meus irmãos, Mateus 5, de 13 a 16, o que nos diz lá? Vamos dar uma olhada aí?
Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, nos fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é por isso que a Igreja Batista foi plantada aqui no bairro Alcides Rabelo, para ser relevante e para conquistar. Meus irmãos, o texto é muito claro, muito direto. E quem gosta de cozinhar aqui sabe. Se faltar sal na comida, não vai, né, irmã? Mas se colocar sal demais, também não vai. Então nós estamos nesse mundo e Deus nos plantou aqui para quê? Para temperar, para dar sabor. Aqueles que estão muito salgados, perceberem que precisam tirar um pouco de sal da sua vida. E aqueles que estão sem sal, tem até pessoas que parecem que essa pessoa é muito sem sal. Precisa colocar um pouquinho mais de sal, né, meu irmão? E esse sal que nós estamos falando é a presença de Cristo na sua vida. Ela que faz essa diferença, ela que traz esse tempero. A igreja sendo simples, ela vai formar. E aí ela sendo sal nessa terra para poder temperar, ela vai ser relevante. Que tempero gostoso. Quem fez esse tempero? Quem cozinhou? O Pai Celestial. Por isso que é gostoso, que é prazeroso estar aqui. E nós temos que ter prazer de estar aqui, procurar estar aqui mais vezes para estarmos em comunhão. Porque o tempero não é só para o arroz, é para o feijão, é para o macarrão, é para a carne. E aqui nós temos tudo isso. Tem um irmão que é mais molinho em macarrão. Tem um irmão que é mais duro, tem que ficar mais tempo no fogo ali, igual o feijão. Né? Tem irmão que nenhum nem outro, é um arroz. Qualquer coisa acompanha ele e tá bom. Né? Quem que nós somos? Né? A palavra do Senhor fala que nós somos um corpo. Nós somos a mão, nós somos o dedo, nós somos o pé. Não importa, meu irmão, você está no corpo de Cristo. Até unha eu quero ser, até cílio eu quero ser, mas no corpo de Cristo é lá que eu tenho que estar. Agora, em nome de Jesus, não seja uma unha encravada no corpo de Cristo, não, tá bom? Não atrapalhe a obra, não. Permita o corpo andar e ter condições de andar e de avançar. Então, a igreja ela precisa ser relevante, se fazer presente nessa comunidade, interagir com a vizinhança, fazer ações sociais de qualidade, que seja algo consistente nesse lugar, para gabaritar, para dar referência, que as pessoas possam olhar aqui para a Igreja Batista no bairro Alcides Rabelo e ter uma referência. Qual é a marca que essa igreja vai deixar aqui? Nós vamos ser uma igreja reconhecida pela ação social? Nós vamos ser uma igreja reconhecida pelo apoio às pessoas carentes? Nós vamos ser uma igreja reconhecida pelo ensino da palavra? Vamos ser uma igreja reconhecida pelo louvor? Por tantas coisas nós podemos ser reconhecidas e contribuir para o reino de Deus. E o que nós temos contribuído? Como nós temos contribuído? O que nós temos feito para que a igreja se torne relevante para a glória do Senhor? Precisamos entender, meus irmãos, é o privilégio que é ser chamado por Deus para realizar tão nobre missão. Pessoas são extremamente honradas para representar o seu país em outro país. Essa função se chama embaixador. Eu sou brasileiro, vou lá para o Chile, representar o Brasil lá. Quando eu chego lá no Chile, tudo que se querem saber do Brasil, tudo que se arremete ao Brasil vai procurar quem? O embaixador. Então eu sou uma referência, eu sou um exemplo, eu sou um exímio brasileiro em outro país. E o meu país tem prazer em me mandar para lá. E o outro país me tem como referência. Meu irmão, você é embaixador, não é do Brasil. Você não é embaixador dos Estados Unidos, que é a mega potência aí, né? O primeiro país aí.
Você é embaixador de muito mais do que isso. Você é embaixador de Cristo. Você representa Cristo. Por isso que o cristão tem que andar bem arrumado, tem que andar bem arrumado. O cristão tem que saber falar, tem que falar bem, tem que saber se portar bem. Nós somos embaixadores, nós somos representantes, não é de qualquer um, não. É do Pai Celestial. Você vai no poder judiciário, eles são obrigados a vestir uma capa preta. Empoderamento. E o Senhor nos dá esse empoderamento espiritual, mas como nós temos nos portado? Qual tem sido a nossa atitude como cristãos, como servos de Deus, como embaixadores de Cristo? Então nós precisamos mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, sim, e nos apresentarmos da melhor maneira diante de Deus. Então, meus irmãos, essa comunidade precisa ver nossos olhos brilharem em servir a Deus. Uma igreja que serve de coração, que ama de verdade, que vive o Evangelho, que se importa com os próximos todos os dias. Olha aí 2 Timóteo, capítulo 1, já estamos partindo para a parte final da mensagem, para não delongar muito com os irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7 e 9, nos fala assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, em algumas versões espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que está dizendo aqui? Não tenha vergonha de ser embaixador de Cristo. Viva as lutas, viva as dificuldades que é ser cristão no mundo atual. Paulo orienta a Timóteo não ter medo, não ficar inseguro, não se dominar pela insegurança, porque Deus nos chama para expressar força, amor e moderação que vem da parte dele para nos ajudar a ser uma igreja relevante que conquiste pessoas para Cristo. Viva a santa vocação para a qual nós fomos chamados, não pela força, mas na dependência de Deus. Viver, meus irmãos, a santa vocação não é adoecer com inúmeras atividades na igreja. Viver a santa vocação é fazer ações simples, relevantes, com pureza e extremo prazer em servir a Deus, para que essa comunidade possa reconhecer esta igreja como Atos 17, 6 nos diz: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo já chegaram aqui no bairro Alcides Rabelo. E nós precisamos sermos reconhecidos por isso. Né? Que a igreja seja relevante, conquistando as pessoas para Cristo. E a parte final da nossa mensagem, que a igreja seja discipuladora para transformar. Aí eu preciso ir lá em Mateus 28. Já estamos finalizando aqui, meus irmãos. Mateus 28, de 18 a 20, que vai falar aí das ordenanças do Senhor, as últimas orientações que Cristo passou aos seus discípulos antes dele não estar mais aqui, né? Então, em Mateus 28, 18 a 20, nos diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, o próprio Senhor Jesus dizendo a eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai em todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja ela vai discipular e ela vai transformar, porque o Senhor Jesus garante que Ele está com a Igreja Batista no bairro Alcides Rabelo, para ela poder discipular, para ela poder transformar, para ela poder cumprir o ID do Senhor, para ela poder ensinar em todas as nações, para que ela possa também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar todas as coisas que Ele nos tem guardado. Esse é o papel da igreja. E assim essa igreja vai fazer, se ela for discipuladora, para transformar. As ordenanças de Jesus Cristo precisam fazer parte da rotina dessa igreja,
Pois o ensinar em todas as nações é ser uma igreja discipuladora, que fez com os discípulos, como os discípulos, né? Que ouviram, que viram, que aprenderam, que praticaram e anunciaram. Nós não podemos ficar simplesmente ouvindo e não agir. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos ser sal. A gente não pode ficar dentro do saleiro, não. Uma hora o Senhor vai nos tirar do saleiro. E como que se tira sal do saleiro? Tem que dar uma sacudida no saleiro para o sal sair, não tem? Então, se Deus der uma sacudida na sua vida aí, meu irmão, sai logo, vai cumprir o chamado do Senhor para mudar de face, para não viver o chacoalhado, né? Vamos ser sal e vamos ser luz. Então, Romanos 1 nos fala assim. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo. Então temos que praticar a nossa fé, temos que viver de fé em fé, não podemos ter vergonha do evangelho e temos que anunciar, né, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vocês descubram a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, que a Igreja Batista no bairro Alcides Rabelo viva de fé em fé. Finalizamos aqui então, irmãos, em Atos 4:20, que nos fala que a igreja não deixe de falar do que temos visto e ouvido, né? Paulo ele disse isso quando ele foi confrontado e com muita alegria ele disse: vocês podem me bater, vocês podem me chicotear, vocês podem me prender, mas olha, eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido aqui nessa igreja seja tão relevante na vida de vocês, que vocês não tenham vergonha de sair, não tenham vergonha de anunciar, não tenham vergonha de compartilhar, porque a palavra de Deus nos fala que isso é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Você quer o bem de alguém nessa terra? Anuncie Cristo para ele, porque o maior bem, a maior riqueza que uma pessoa pode ter é garantir a sua salvação, a sua vida eterna. Tudo isso aqui vai passar, meus irmãos. Nós estamos cansados de ver isso aí, velório após velório. A pessoa morre e não leva nada. E é a certeza que nós temos, um dia nós vamos morrer. Mas você está pronto para morrer? Estamos prontos? Nós estamos aqui vivendo um momento de reconciliação, de transformação. Não perca tempo. Reconcilie, transforme sua vida. Busque estar enxertado na videira. Busque gerar frutos. Busque ser relevante. Busque ser simples. Busque transformar como essa igreja disse. E agora, para finalizar a nossa mensagem, eu gostaria, meus irmãos, que a igreja lesse. Eu trouxe uma mensagem para a igreja e agora eu gostaria que a igreja trouxesse uma mensagem para o pastor George Júnior, que completa, né? Nada mais, nada menos, 30 anos de ministério, né, pastor? Então, um prazer em falar 30 anos de ministério, porque realmente tem que se alegrar, né, com todo esse tempo. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler esse texto com o nome do pastor George. A igreja vai falar isso para o pastor George. A mensagem da igreja para o pastor George. Então o texto ele começa assim: conjuro-te, pois. Para os irmãos não assustarem, a palavra conjuro-te aí é convocar, clamar, pedir, né? Então nós vamos falar aqui: pastor George Júnior, eu te peço, tá bom? Vamos começar o texto desse jeito e dar sequência? 2 Timóteo capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Podemos ler em uma única só voz? Vamos lá? Nós vamos colocar o nome do pastor George Júnior e a palavra peço e dá sequência, tá bom? Então, vamos lá. Pastor George Júnior, peço, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte
com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, pastor Jorge Júnior, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu, pastor Jorge Júnior, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Amém? Que essa igreja possa ler esse texto mais vezes para o pastor Jorge Júnior, o encorajando, o fortalecendo, né? Que mais 30 anos possam vir, pastor Jorge Júnior, na dependência do Senhor, que Ele te fortaleça. Então eu trouxe uma mensagem para a igreja trouxe uma mensagem para o pastor Jorge Júnior, e eu quero deixar para o pastor Jorge Júnior, 1 aos Coríntios 15, 58, e fala assim, portanto, pastor, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem ao pastor Jorge Júnior. Parabéns à igreja, parabéns ao pastor Jorge Júnior, que todos sejam amplamente abençoados pela graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Vamos orar? Fique de pé para descansar um tiquinho. Senhor, te damos graças, Pai, pela tua palavra, pelo ensino, porque essa noite o Senhor tem falado conosco de maneira tão profunda, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado a Deus pela exortação. Pai amado, ajuda-nos para que nós possamos colocar este ensinamento em prática na nossa maneira de viver, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, para que possamos, ó Deus, de fato, ser simples para formar, relevante para conquistar, discipuladora para transformar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esta noite, por esta celebração. Muito obrigado pela vida do teu servo, instrumento do Senhor, nesta noite para abençoar as nossas vidas. Cubra teu filho, Pai, com a tua bênção, com o teu cuidado, com a tua graça. Abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Podem se assentar, irmãos. Eu quero dar uma pequena palavra aos irmãos. Esse tema, né, que nós colocamos no convite e que eu enviei para o pastor Jário, é, na verdade, a visão de ministério dessa igreja a partir de agora, né? Queremos, sim, transformar isso em algo que você repita facilmente, não se esqueça, porque isso é a essência do que nós queremos viver como igreja do Senhor, tendo o discipulado como uma mola mestra do nosso ministério aqui. Amém, queridos? Então, quando eu te incomodar com o discipulado, se sinta incomodado, mas venha, obedeça. Amém? Muito bem. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que a gente precisa se dedicar àquilo que Deus nos vocacionou, nos deu como dom. E há duas coisas que Deus me deu. As outras coisas estão com os irmãos, né? Os outros dons estão aí na igreja. Eu sou bom em duas coisas. Eu gosto de ensinar e gosto de adorar. São as duas coisas principais do meu ministério. E Deus tem falado no meu coração nesses dias que é nisso que eu preciso focar. Então, eu quero que os irmãos me ajudem nisso de duas maneiras. Primeiro, me ajudando diretamente nisso. Em segundo lugar, exercendo você o seu dom, o seu chamado. Porque aí a gente completa um ao outro. Amém? Então, não me cobrem outras coisas, mas me cobrem ensinar e adorar. E há muitos anos atrás eu compus uma canção que fala essencialmente disso. Eu quero ler a letra para os irmãos, se eu achar ela aqui.
O título é Não Mais Eu. Mas é uma oração que diz assim: Espírito de Deus, vem me tocar. Transforma o meu canto e faz nascer um cântico que exalte só a Ti, que traduza a verdadeira adoração. Senhor, toque em minha vida, me refaz, retira o fel das minhas palavras e faz fluir em mim a Tua paz. Vem moldar todo o meu ser. Cristo, vem fazer em mim o Teu querer, Tua vontade, e vem restaurar minha visão, iluminar, dar direção, e viver não mais eu, mas Cristo. É só uma oração, e que eu transformei em música, e eu gostaria que os músicos viessem aqui me ajudar. Vamos lá, garotos. Quero cantar essa canção. É a única coisa que eu quero fazer a respeito do meu aniversário de ministério pastoral. Somente cantar essa canção, que ela é bem reflexo do que é o meu ministério. Quando eu digo que retiro o fel das minhas palavras, é porque quem prega, por mais que nós queiramos dizer somente aquilo que Deus disse, sempre haverá um pouco de nós naquilo que a gente prega, não é verdade? Agora ficou 2 microfones aqui, né? E quando, às vezes, essa parte que é nossa, né? A minha humanidade, nem sempre eu acerto. Eu sei que algumas vezes, pregando, eu posso ter ferido alguém. Posso ter dito algo sem muita propriedade e deixado alguém constrangido. Obrigado, filho. Por isso eu tenho essa frase: retiro o fel das minhas palavras. Porque nós pregamos, nós cantamos, nós ensinamos, e a parte que é nossa, muito humana, às vezes não acerta. Por isso a letra é dessa forma. Mas eu quero compartilhar essa canção com os irmãos. Espírito de Deus, vem me tocar. Transforma o meu canto e faz nascer um cântico que exalte só a Ti, que traduza a verdadeira adoração. Senhor, toca em minha vida, me refaz, retira o fel das minhas palavras, ó meu Senhor, e faz fluir em mim a Tua paz, vem moldar todo meu ser. Cristo, vem fazer em mim o Teu querer, Tua vontade, e vem restaurar minha visão, iluminar, dar direção e viver não mais eu, mas Cristo. Viver não mais eu, mas Cristo.
Espírito de Deus vem me tocar. Amém, amados? Glória a Deus. Nós tínhamos preparado um vídeo em homenagem, mas tivemos problema no projetor. Vamos passar em outra situação, mas nós temos uma outra surpresa. Você vai cantar de surpresa. O ministério de meu pai, pastor Junão, é marcado por muitas coisas, mas acima de tudo, música. E como é do conhecimento de boa parte dos irmãos, ele lançou um CD há pouco tempo. Nem foi um CD, né? Foi sim. Não, foi um CD virtual. O pastor tá moderno. E nós vamos soltar o playback ali. Ah, é? É. E Bendize, você gravou com manhã, você vai cantar com manhã. Ele é meio baiano, né? Ele chama a mãe dele de manhã. Mas são as influências da família baiana, tanto do lado de Rosana quanto do meu. Salmo 104, bendize. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor, tu és grande, maravilhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Estás vestido de glória e majestade. Tens os céus como morada e se veste de luz, viaja nas asas do vento. Toda a terra, toda a criação espera em ti o que vem de ti, pois somente em ti está o poder. Toda a terra, toda a criação espera em ti o que vem de ti, pois somente em ti está o poder. Cantarei ao Senhor, Oh, enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto existir. cantarei ao Senhor, Oh, enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto existir.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ao Senhor. Ao Senhor. Glória a Deus. Fazia tempo que eu não cantava de playback assim. Então você vai cantar de novo. Deixa eu pegar a letra então. Não, peraí, deixa eu achar a letra, peraí. Eu tive a honra de fazer parte desse projeto, né, de Junão, uma música Descansar, uma música maravilhosa. E a gente vai tentar fazer esse dueto aqui sem ensaio, viu, gente? Nada disso tava pra mim. Eu não sabia de nada disso. Deixa eu achar aqui, gente, que eu não sei cantar de cor, não. Eu sei, eu faço a música, mas decorar não é comigo, não. Vamos lá. Nuvens escuras que cobrem o céu e sugerem pavor. Ó caso que o dia precipitou. Mas eu bem sei que o sol que hoje não posso ver estará sempre presente, haja o que houver. Amanhã novo dia será, alegria ao romper da manhã. De novo sentir seu calor, me deixar em sua luz afogar. O sol da justiça, a luz que brilhou e mudou o meu ser. É fonte de paz quando vem a dor. É Jesus Cristo, o sol que ilumina e aquece e está sempre presente, haja o que houver. Com Jesus novo dia será, alegria ao romper da manhã. De novo sentir seu calor e deixar em sua luz afogar, em teus braços descansar. Com Jesus novo dia será, alegria ao romper da manhã. De novo sentir seu calor, me deixar em sua luz afogar e em seus braços descansar. Em seus braços, descansar. Valeu, danceira. Valeu, obrigadão. Chega, né? Chega. Achei que o irmão João ia fazer um solo. Você vai descansar agora um pouquinho agora. Tá bom. É o seguinte, eu queria aproveitar esse momento aqui para falar um pouco desse homem aqui. No início do ministério dele, ele foi para a Igreja Alvorada. A Igreja Alvorada tinha minha esposa e meus 3 filhos lá. E eu ouvia muito dele lá em casa.
E eu comecei a admirá-lo desde aquela época que o pessoal, os meninos falavam, pastor Júnior. E eles eram adolescentes, sabe? Inclusive Nanda. Nanda era bem menorzinha, e o Júnior era adolescente. Né? Então, eles falavam só bem desse homem. Aí eu imaginava assim, quem é esse pastor Júnior? Um dia ela apareceu lá em casa. E eu não era convertido. E ele ministrou lá uma palavra, numa reunião que teve, e eu fiquei só observando aquilo ali. Mas, em 2008, eu entrei para o ministério dele, através da Yahvé Chamar. E hoje eu tenho que falar com ele, que ele mudou a vida dos meus filhos, influenciou a vida dos meus filhos, da minha família e de mim também. E eu queria, com a sua permissão, homenagear 2 pessoas que seguiram com ele aqui, nesse momento. Muito emocionado que eu venho falar do irmão Antônio e do irmão Gaúcho, que andou com ele nesse ministério. Eu gostaria que a igreja aplaudisse o irmão Antônio e o irmão Gaúcho, nesse momento. Obrigado por tudo, eu te amo. Nós perdemos esse ano, né, o irmão Antônio Oliveira e o irmão Edson, o Gaúcho. E eram 2, não só ovelhas, mas 2 grandes amigos que eu fiz ao longo da minha vida. E o irmão Antônio estava com a saúde perfeita. Ele tinha passado por um câncer e depois de 4 anos de tratamento ele estava curado, estava com a saúde em dia, pressão boa. E o Senhor achou de levá-lo assim. Um sábado à tarde, ele assistiu um jogo de futebol para descansar, coisa que ele gostava muito. E ele estava assistindo, ele deu um suspiro e foi encontrar-se com o Senhor. Foi uma perda muito grande e cumpriu o que ele havia dito. Ele disse: eu vou ficar do seu lado até quando eu morrer. E no dia que ele morreu, eu falei com os irmãos aqui da igreja. Será que vai surgir um novo irmão Antônio Oliveira aqui? De uma fidelidade maravilhosa. Coisa mais rara que tinha, a irmã Antônio não está aqui, fosse qual fosse o evento, estava sempre aqui. E o Gaúcho foi um irmão que Deus me deu na minha família. Ele casou-se com a minha irmã. E quando ele se casou com a minha irmã, ele não cria em praticamente nada. E no ano de 2005 nós fizemos uma viagem à Argentina. E sem planejamento me convidaram para pregar numa igreja. E quando eu fiz o apelo, o filho dele que estava me traduzindo foi o primeiro a converter e o segundo a se converter foi o Gaúcho. Foi uma história tremenda. Nós precisamos de mais de 20 anos de oração para o Gaúcho converter. Mas se converteu. E foi um presente de Deus para mim, porque eu o amava muito. Nossa igreja teve essas 2 perdas esse ano e nos abalaram tanto. Mas são pessoas que deixaram um exemplo maravilhoso de amor por Jesus, de amor pela igreja, de amor pela obra de Deus. E isso que o irmão João falou aqui é muito importante, que nós não nos esqueçamos do exemplo desses homens de Deus, né, que foram fiéis ao ministério, foram ministério a esse ministério,
E que Deus encontre mais irmãos fiéis a esse ministério para que o trabalho não cesse, mas que ele prossiga cada dia mais. Amém? Já chega? Amém? Nada disso estava planejado, eu não sabia de nada disso. Na verdade, nós vamos ter um último esforço e nós vamos pedir licença aos irmãos, que o pessoal vai tentar mudar o cabo ali, que é o cabo. Ah, é? É. Então alguém vai subir na mesa, já estou até vendo. É Juan. Ah, trouxeram a escada. Vai botar a escada na mesa. Gente do céu. Aniversário de igreja tem coisa, né? 2 homens fortes para segurar, quem vai subir? O mais magro, né? Vai ser Luciano, não, né? Sim, sim. Bom, houve uma tentativa, mais de uma, para falar a verdade. Eu agradeço a paciência dos irmãos. Irmão pastor, volta aqui. Assente-se aqui, tem mais uma. Isso é Deus trabalhando, viu, gente? A honra e a glória é só dele.
Sabia que ia demorar, tiraram até o relógio dali, ó. Pra mim não saber a hora. Quando eu coloquei o computador da igreja, funcionou. Eu testei o computador da igreja. Funcionou. Entendeu? Botei o da igreja e funcionou. Pode ser, pode. Não acho que é isso. Volta com a mesa. Isso é a cara da nossa igreja? Eu acho que tem que ser isso. Bem, sobrou para mim, né? Sobrou pra você? Não é sobrou, não. É porque está sendo muito difícil falar de um homem, um pastor como o Junão, depois de emocionar tanto ali lá fora, né? Difícil segurar a emoção. Uns chamam de pastor, outros de pai, outros de Junão, amigo. Que é isso que você é mesmo, sabe, Junão? E essa igreja tem crescido muito com você. Que a gente vê que Jesus reflete na sua vida. E assim nós podemos ter o amor de Deus, sentir Ele aqui no meio nosso. Então, o que podemos mais é agradecer por você dedicar tanto tempo, tanto seu esforço, tanto amor pela obra do reino. Então, nós trouxemos uma simples lembrança, porque você merece muito, muito mais do que isso. Só para realmente mostrar um pouco do nosso carinho que a gente tem por você, viu? Isso é muito especial. Pastor, nós chamamos. Pastor, nós chamamos. Pastor, nós chamamos. Pastor, nós te amamos. Ela levou meu presente. Obrigado, meu amor. Oh, meu Deus. Quanto presente. 3 presentes, ela está falando comigo. Misericórdia, gente. Pode deixar aí. Gente, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Eu me sinto lisonjeado, não merecedor de nada disso. Sei, Deus é bom demais comigo. Vai ser rápido? Por favor. Já encerrando o culto, vou convidar o irmão Nando, nosso vice-moderador, para orar por esta igreja e pela vida de seu Junão. Amém. Pastor. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse momento precioso, Senhor, nos permite participar. Obrigado, Deus, pela vida desta igreja, Deus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor possa estar cuidando dela, cuidando da sua saúde, das suas emoções. Deus, cada pessoa que veio aqui hoje, Deus, possa perceber, Deus, o amor do Senhor para com essa igreja. Abençoe cada membro, abençoe, Deus, os visitantes e que o Senhor cuide de cada um, Deus, também no retorno para seus lares. Abençoe também, Deus, o alimento que nós vamos ter em breve. E, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, Deus, pela vida do pastor, que o Senhor, Deus, dê ele cada dia mais vigor físico, Deus, cada dia mais temor do Senhor, que o Senhor, Deus, dê ele cada dia mais discernimento, Deus, da Tua palavra, discernimento daquilo que o Senhor tem para a vida dele.
Pai amado, guarda a vida dele, ó Deus, livre ele de toda cilada do maligno. Juntamente, ó Deus, guarda a sua família, a sua esposa, seus filhos, ó Deus. Protege essa família, ó Deus, porque ele é instrumento do Senhor nessa terra, ó Deus, para pregar a tua palavra, ó Deus, para cuidar do rebanho que o Senhor o concedeu. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre o povo de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Agora vamos comer, né? E ninguém vai embora, viu? Nós vamos jantar. Vai ser uma bênção.